que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro o véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro o véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Pode crer, meu irmão. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar, basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso, muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz: vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Olá, amigos e irmãos, muito bom dia, recebam todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ricardo Andrade, estou aqui junto com vocês para mais um dia de Manhã Manda Aqui, mais uma oportunidade que Deus nos dá e nos abençoa com o dom da vida. Sempre comento com os amigos, quando estou em festas, nós podemos prover muitas coisas, um ambiente legal, um presente, enfim, tantas outras coisas que a gente pode prover para si mesmo ou para outras pessoas, mas o fato é, a vida é um dom, é uma dádiva, é uma bênção de Deus e só Ele pode dar. Bom dia, dona Ângela Valtier, bom dia para você, bom dia, que também está desfrutando do dom da vida do Senhor nesse dia de hoje. Eu recebo. Amém. Graças a Deus. Amém. Ana Laura Venâncio, muito bom dia para você também, Ana Laura. Bom dia, Ricardo. Tá motivada hoje, Aninha? Eu tô. Tá animada hoje, Aninha? É isso aí. Bom dia, pastor Daniel Rocha. Bom dia, meu amigo. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Motivado. Muito bom dia. Motivado também, Dani? Motivado, É isso aí, mano. Vamos que vamos, então. Hoje nós estamos com o nosso quadro, né? Que geralmente está eu e o Wander aqui no Falando Francamente. O Wander está fazendo perguntas, a gente está aqui discutindo, compartilhando aqui o conhecimento dele, o meu, falando de coisas que a gente sabe, às vezes palpitando em coisas que a gente também acha. Algumas a gente nem sabe, mas a gente também dá palpite. Aí a gente toma também informações aqui com a Ângela Valtier, com o pessoal que está nos ajudando a fazer o programa junto com a gente. E hoje eu estou recebendo aqui o presbítero Cleiton para fazer junto comigo o programa Manhã Manda Aqui. Bem-vindo, Cleiton, ao programa Manhã Manda Aqui. Tamo junto. Bom dia, pastor. É um prazer estar aqui. Prazer é todo que meu. Alegria
poder compartilhar esse tempo com vocês. Maravilha. Como o Wander sempre diz, né, hoje a gente vai aprender tudo com você aqui. Ah, meu Deus. E as perguntas vão ser teológicas, difíceis, complicadas. Todos os calvinistas que estão nos assistindo aí, mandem aí mensagens complicadas, de versículos complicados, para a gente poder aqui extrair tudo do Cleiton. Mas falando sério agora, eu estava estudando outro dia e lendo alguma coisa, Cleiton, sobre os fatores que fazem uma igreja se desenvolver, uma igreja crescer. E esse assunto ele é pertinente para todo mundo, tanto para os pastores das igrejas que nos assistem, né, irmãos que nos acompanham, que querem também ver o seu rebanho crescer. Não é uma vez, nem duas, várias vezes eu recebo WhatsApp de irmãos, de pastores de outras igrejas, querendo saber como é que a gente fez para se desenvolver. Tem um trabalho do pastor Joel que ele faz com outros líderes, outros pastores, os nossos grupos pequenos, enfim, as atividades que a gente pratica aqui e que dão para a gente desenvolvimento. E aí eu tomei uma lista aqui de situações para a gente poder pensar junto. Antes da gente entrar nessa lista de situações, o pastor Jeremias Pereira, de uma igreja aqui, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a 8ª Igreja Batista, que é uma referência também nacional, esse ministro, ele fala aqui sobre a igreja e a porta dos fundos. Aí ele fala algumas coisas aqui sobre as pessoas que saem da igreja. Na verdade, ele diz que fechar a porta do fundo é praticamente impossível. É impossível você fazer isso. E aí ele vai pontuando algumas situações pelas quais isso acontece. Mas ele diz que quando saem algumas pessoas, dependendo do tipo de pessoa que for, é até bom para a comunidade, é bom para a igreja. E ele vai elencando aqui 5 tipos de pessoas que quando saem da igreja fazem um bem para a igreja, fazem um bem para aquela comunidade. Primeiro tipo de pessoa para a gente poder pensar sobre elas, o Cleito. Primeiro de pessoas que saem e aí que a igreja melhora, né? Ele diz aqui, que são os murmuradores irrecuperáveis. Tipo de pessoa que não aceita o crescimento da igreja, querem de volta os velhos e bons tempos, mesmo que eles nunca tinham existido, não enxergam o que Deus está fazendo hoje. E toda tentativa de recuperá-los é inútil. É melhor partirem, pois viverão das melhores e mais felizes, mas em outros lugares. Quando essas pessoas, assim, é claro, os murmuradores, eles estão, né, nas igrejas. Tem sempre alguém ali, infelizmente, para murmurar. Isso é exemplo bíblico, né? Tinha os irmãos de Moisés lá que eram murmuradores. Mas essas pessoas, elas estão sempre com essa visão de que, naquele tempo, tal, esse tipo de coisa prejudica a igreja, né, o desenvolvimento dela. Exatamente, pastor. Eu penso que é até uma visão saudosista, né? Às vezes não viveu, mas aquilo que foi levado ou pelos familiares ou uma vivência de parentes leva as pessoas a acharem e terem esse comportamento, e eu vejo que por trás dessa atitude tem algo muito mais grave, né? Que é a questão até da... Não digo a rebelião, mas a desobediência. Sim. Em aceitar um pastoreio, uma visão e tudo mais. O desenvolvimento também do trabalho. O desenvolvimento. Né? Certamente vai ter pessoas, em todas as igrejas tem, vai ter no meio, né, pessoas que têm esse pensamento e é somente o Espírito Santo que pode convencê-lo. É verdade. Segundo fator que ele diz aqui, que são os insubstituíveis ou os donos da igreja. As saídas destes dão um certo abalo na igreja, mas novos líderes são despertados com novas perspectivas. A igreja poderá avançar, pois os donos da igreja arrasam o crescimento da mesma. Isso é um perigo também, né? Aquela Muito. Pessoa que pensa assim, não, se eu sair daqui, isso aqui acaba. Essa pessoa, ao invés de ela dar incentivo, ela dar sustento, ela prejudica o crescimento da igreja. Né? Exato. Eu acredito que a gente tem uma visão e pode até olhar para o cenário, né, não só dos nossos dias atuais, mas em todas as épocas, que parece mais um império do que alguém que está a serviço do reino de Deus. Sim. E aí vem esse sentimento, né, de é meu, se eu não estiver não vai acontecer, começa a centralizar, e isso é muito negativo para o reino. E às vezes a gente atribui isso ao líder máximo da igreja, né, ou ao pastor da igreja, ou ao apóstolo, ao bispo, mas isso acontece também nas esferas menores, né? É o líder do departamento, né? É o líder do ministério, que ele tem sempre aquela visão, não, esse ministério aqui é meu. E se eu sair desse ministério, ele afunda. Se eu sair dessa frente, ele afunda. Você concorda com a frase, ninguém é insubstituível? Eu concordo, pastor. Ninguém é insubstituível. Sempre... E eu parto do princípio que Deus conta com cada um de nós. Com certeza. Né? Do posicionamento, daquilo que Ele nos deu como habilidades, talentos, dons. Mas se eu não estiver posicionado, certamente Ele vai levantar outras pessoas. Exatamente. Em todas as esferas, né? Em Exatamente. todas as esferas da igreja. O Saul não estava posicionado, Deus vai lá e levanta Davi. Davi, exatamente. E assim, consecutivamente, né? Tem o profeta
o sacerdote, desculpa, Eli, né, que não estava bem posicionado, Deus vai, levanta Samuel. E assim acontece em todo o tempo. O terceiro grupo que ele diz aqui são o do grupo dos insatisfeitos. É importante trabalhar para curar e ganhar o coração do insatisfeito, mas quando isso não for possível, a saída de alguém assim limpa a igreja e fortalece a unidade da mesma. Se a pessoa não quer submeter a visão e a liderança, ela precisa ir em busca de seu pastor e de sua congregação. Você lidar com gente insatisfeita por um tempo é crucial até para o seu pastoreio, né? Você tem que aprender a lidar com esse tipo de gente. Mas quando a pessoa permanece assim, aí ela vira uma ovelha, não uma ovelha, um bode, né, dentro do rebanho. Ali é complicado também, né? É complicado, pastor. Primeiramente, eu vejo que o pastor, né, da igreja, ele precisa ter uma visão e uma certeza que Deus o colocou ali, porque ele vai passar muitas situações. Sim. É claro que vai vir outras sequências, mas quando você citou esse tipo de pessoa, é muito complicado lidar. É um campo difícil. É um campo difícil, porque exatamente. A pessoa que ela geralmente ela está perto, ela está engajada em alguma coisa, mas ela nunca está feliz com aquilo que está acontecendo. Exato. E a maioria das vezes acontece com aqueles que estão à frente de um ministério há pouco tempo, né, tem essa percepção, não, eu tenho que agradar todos, eu tenho que pastorear todos, mas nem todos vão ser pastoreados. Nem todos querem serem pastoreados. Né? Exatamente. Às vezes eles gostam da igreja, eles gostam da sua mensagem, mas quando você quer partir para o campo do apacentamento, né, do discipulado, essa pessoa, opa, e aí ela se insatisfaz, né? Sim. Sabe uma coisa que eu penso muito também, Cleito? É que assim, todo crente ele quer ser pastoreado. Todo crente quer ser pastoreado. Mas muitos crentes, eles querem, mas eles não dão abertura para que esse pastoreio aconteça. Exato. Porque o pastor ele tem uma coisa maravilhosa em si, que é aquela capacidade de ver onde está a ferida da ovelha. Né? Correto. Ele chega, ele bate o olho e fala, esse pé não está legal, ou essa orelha está com machucado, você está com uma berne aqui, está com um problema aqui, você está tomando água suja. É diretivo, né? Aí ele vai mexer nessa situação, e é claro que dói, né? Sim. Meu cachorrinho lá em casa, ele está com o rosto machucado. Hoje pela manhã eu estava com ele lá, brincando com ele no sofá. A hora que eu fui pôr a mão no machucado dele, ele já deu uma rosnada, uma mexida, mas é necessário você lidar com aquilo. Então o trabalho do pastoral também é necessário você entrar na vida da ovelha, onde às vezes ela nem quer que você entre, mas é necessário. Sim. E se ela não estiver aberta para que isso aconteça, aí ela cai para esse campo. Exato. Ela cai para esse grupo. Isso é prejudicial exatamente pelo crescimento da igreja. Sim. Porque o pastor ele vai no intuito de apacentar e buscar o cuidado daquela ovelha. Mas a ovelha por si só também não quer esse pastoreio de perto. Ela vai até um limite, sim, mas dali por diante ela já não permite mais. E aí a questão do discipulado, até o evangelismo, né, formar outros discípulos fica, sim, prejudicial. Porque é o grande propósito da igreja. Né? Exatamente. Essa é a reflexão que o pastor Jeremias Pereira trouxe. A gente só veio pincelar aqui para poder trazer um conteúdo para você também sobre isso, né? Às vezes a gente fica muito preocupado, você quanto pastor de igreja, você quanto líder de ministério, às vezes as pessoas saem. A gente fala, caramba, estamos perdendo gente e tal. Sim. Primeiro, como começou falando aqui, é inevitável, né, as pessoas saírem, porque elas saem por vários motivos. A igreja é pequena, a pessoa sai. A igreja é grande, a pessoa sai. A igreja tem muito louvor, a pessoa sai. A igreja não tem louvor, a pessoa sai. A igreja tem muita palavra, a pessoa sai. Sempre vai ter um motivo. Sempre vai ter uma razão, vai ter um motivo. A gente tem só que estar sempre consciente do nosso trabalho. Exato. Né? Porque não saiu por causa de falta de trabalho ou falta de dedicação ali ministerial. Agora, se tem isso, tá tranquilo. Mas vamos para a parte boa, né? Vamos para os 10 pontos aqui para o crescimento de uma igreja saudável. Crescer sem saúde também não é bom, né? Não. Tem órgão que cresce, mas sem saúde, aí ele vira uma aberração dentro do corpo. Tem situações que se desenvolvem, mas elas não são boas. Isso também não é o intuito de Deus, não é o plano de Deus. Cresceu e cresceu de um jeito vertiginoso que agora não é de Deus isso também. Deus tem um crescimento qualitativo, Deus tem um crescimento também quantitativo, mas acima de tudo, Deus tem um crescimento saudável. O crescimento que Deus dá é um crescimento saudável. E aí 10 características de uma igreja que cresce, esse é o nosso pensamento aqui hoje, junto com o presbítero Cleito. Primeira coisa da lista aqui, Cleito, uma igreja que cresce de maneira saudável, ela tem liderança forte. Você concorda com isso? Concordo, pastor. Precisa Por quê? ter. Exatamente por estar à frente e propor a visão do reino de Deus. Exatamente. E até uma visão pessoal, né, dentro do contexto dos princípios da palavra. Mas se ele não tiver essa firmeza, né, aquilo que a gente citou em alguns pontos, sim, podem mexer com ele. Pessoas, exatamente, saída, enfim,
ele precisa ter essa firmeza para poder conduzir o rebanho. E é firmeza, para os irmãos também ficarem espertos nisso aí, não é firmeza muito, de repente, no jeito da pessoa ser. É firmeza de propósito, é firmeza de visão. É você saber com clareza da parte de Deus para onde você está indo. Exato. É esse tipo de firmeza que faz com que a pessoa te siga, né? Exato. Às vezes você tem até um temperamento, que a gente dá sempre classificação do temperamento mais firme para aquele cara que é colérico, sanguíneo. Mas você pode ter um outro tipo de temperamento e ainda assim ter uma firmeza de decisão e de propósito. Não, eu tenho certeza, clareza que é para cá que Deus quer que a gente vá como igreja, que é esse caminho que Deus quer que a gente tome, que é isso que Deus quer que a gente faça. E se você tem um grupo, líderes que tenham essa firmeza, é muito mais fácil seguir. Com certeza. É muito mais fácil ficar engajado. Então, liderança fraca é liderança fraca de propósito, Exato. fraca de visão, é fraca de certeza daquilo que Deus tem. E você vai encontrar na Bíblia gente que batia o pé porque tinha uma visão. Sim. Né? Gente que tinha certeza disso. O apóstolo Paulo é um desses. Exato. Né? O apóstolo Paulo era um cara firme na decisão que ele tinha. Ele sabia para onde ele tinha que ir, qual que era o chamado dele, qual que era o plano dele, qual que era o propósito dele, para que ele estava indo, para que ele foi chamado. E aí as pessoas começam a seguir Paulo com muita facilidade. Exatamente. Elas o acompanham, elas seguem aquilo que ele está para falar. Esse tipo de liderança traz segurança para as pessoas. Perfeito, exatamente. A segurança, exatamente o líder, ele precisa ter esse princípio do próprio pastoreio, porque o pastoreio é você direcionar a ovelha aonde ela vai chegar, né? No nosso caso, o destino é o céu, a eternidade. Sim. Então, a liderança firme mostra exatamente isso. Não pode acontecer o que acontecer, levantes, enfim, pessoas, em todos os trajetos, mas ele sabe aonde ele vai chegar e aonde ele está conduzindo aquele rebanho, aquele povo. Exatamente. A segurança é muito importante para quem está te ladeando, né? Com certeza. Andando com você. Você saber que você está seguro com uma convicção de Deus, pô, isso também te dá segurança, né? Com certeza. Porque às vezes a fé pode esmorecer, às vezes as circunstâncias podem ser contrárias, mas você está firme em algo, falando assim, não, vamos resistir porque é um vento. E vento vem, né? Sim. Vento vem, tempestade de areia tem, situações, ondas turbulentas tem. Mas se você está seguro ali daquilo que vai acontecer, obrigado Espírito Santo, Marcos capítulo 5, né? Sim. Jesus está tranquilo de que eles vão atravessar aquele mar. Ele começa assim aquela fala com eles, né? Vamos para o outro lado. Só que no meio do caminho, uma série de coisas acontecem. Eu acharia assim muito melhor para a Bíblia Sagrada se os discípulos segurassem na segurança. Porque hoje a gente está pregando aqui, você tem que estar seguro como os discípulos estão seguros, porque Jesus está no barco. Você tem que ficar em paz. Mas a Bíblia diz que todo mundo ficou desesperado. Sim. A Bíblia diz que foi um rebuliço ali, a galera levantada, preocupando, o pessoal começando a falar mal de Jesus. Ele não se importa que a gente morre. O pessoal já estava voltando-se contra Jesus. Jesus está o quê? Está seguro, tranquilo, porque ele sabia que ia chegar ao outro lado. Então, o exemplo ali é ruim com relação aos discípulos, mas é para a gente também aprender que vão ter tribulações, Sim. vão ter problemas. Mas se aquele que disse, sustenta, olha lá, Marcos capítulo 4, eu falei 5, né? Vamos passar para outra margem. Então, assim, está dando a segurança, isso vai acontecer. E se você tem uma visão de Deus clara que vai acontecer, que é desse jeito, quem está do teu lado, às vezes, pode ficar desesperado. Você tem que segurar firme na mão dele, como Jesus fez depois, e falar, pessoal, calma, calma, a gente vai chegar do outro lado. É tribulação, é vento, tempestade de areia, é complicado. A gente vai passar e vai chegar lá. Então, ter uma liderança firme e forte vai dar crescimento para a igreja. Pastor, pois não, fica à vontade. E dentro disso também, eu acredito que a questão... Um dos pilares, a base do evangelho, da vida cristã, é a questão da fé. Exatamente. É a fé que vai mover o coração daquela pessoa mediante as situações, e se a fé dele for pequena, certamente pode recuar e tudo mais. Maravilha, é isso aí mesmo. Segundo ponto aqui, que está dizendo aqui na nossa lista de 10 características que fazem uma igreja ser crescente, forte, firme, ela se desespera pelo poder de Deus. Ela quer essa atuação, ela quer ver o mover de Deus. Uma igreja que se habitua com a... Não é a inconstância a palavra correta, mas com a ausência do poder de Deus, essa igreja está fadada a um tipo de fracasso. Ela não pode se acostumar com a ausência da presença de Deus. Você concorda também que igrejas que crescem, elas estão ávidas, desejosas pela operação do Espírito Santo? Eu acredito que sim, pastor. Eu acredito que nem todas.
Eu acredito que pode ter um crescimento, mas que o próprio Espírito Santo não esteja trabalhando. Nós sabemos que é o Espírito Santo que dá o crescimento, mas precisa ser dessa forma, até para ter equilíbrio, ser uma igreja saudável, uma igreja que realmente está levando a mensagem, o propósito. Então eu penso que precisa ser dessa forma. No livro que eu estou lendo junto com os irmãos no nosso programa de terça-feira, Sala de Oração, o autor do livro diz o seguinte, né? Os homens estão buscando os melhores métodos, mas Deus está buscando os melhores homens. Né? Os homens estão buscando um jeito para fazer a coisa acontecer e Deus está buscando pessoas que estão buscando Ele para fazer as coisas acontecer. Exato. Cai muito nisso, né? Exato. Você pode buscar metodologia, você pode buscar aperfeiçoamento ministerial, desenvolvimento, tal. Como você disse, isso vai dar até um crescimento para a igreja. Exato. Mas nada como o derramar do Espírito Santo. Verdade, pastor. Eu acredito que o pastor, o líder, ele precisa estar preparado, né, para a função, desempenhar tudo aquilo que Deus chamou. Mas não é isso que vai dar o crescimento, não é isso que vai dar esse boom que a gente quer, boom, né? Exatamente. Porque todo líder, pastor que está à frente, ele quer ver uma igreja crescente, desenvolvendo, saudável, mas a partir do princípio de que ele está fazendo a sua parte, mas sabendo que é Deus que dá o crescimento, é o Espírito Santo que vai trabalhar para esse mover. Essa é uma divisão importante da gente pensar também, né? Você tem o teu trabalho, você tem o seu envolvimento, você tem o teu engajamento ali, mas você sabe que o que vai fazer a coisa acontecer de verdade é o Pentecoste, é o derramar do Espírito Santo. É aquele envio que Deus manda, que a coisa pulveriza, acontece, alcança todo mundo, né? Eu gosto das palavras do apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, se eu não me engano no capítulo 3, ele diz o seguinte, olha, um planta, o outro rega, mas aí vem Deus. Verdade. Plantar e regar é trabalho humano, né? Apacentar pessoas, ligar, mandar o WhatsApp, cuidar e visitar, fazer essas coisas é trabalho humano. Mas e o crescimento? O crescimento quem vem dar é Deus. É Deus. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Isso é trabalho de obediência, trabalho humano, obedecer a coisa humana, não é coisa divina. Eles obedecem, eles estão no cenáculo, eles estão ali fazendo o que Jesus mandou eles fazer. De repente, bom, desce o Espírito Santo. E aí o Pedro sai pregando, já converte milhares naquele dia, gente se convertendo, gente sendo curada, porque eles estão querendo o mover de Deus. Exato. A palavra desesperada às vezes por Deus pode soar ruim, mas é exatamente isso. Um anseio, né? Isso, uma igreja que não está esperando a ação de Deus, uma igreja que não está querendo ver, não está promovendo isso, a liderança não está buscando. Ela vai ficar só no trabalho, só no braçal. Exato. E isso é cansativo. Exato. É exaustivo para o corpo, para a própria liderança, que às vezes coloca, né, esse olhar e quer sempre um crescimento, porque eu acredito que todo líder precisa ter isso, mas tem que ser equilibrado. Né? Eu já tive um amigo que um dia comentou comigo assim, cara, eu estou cansado da igreja, porque assim, ele trabalhava para fazer a igreja crescer. Sim. Cara, toda semana eu tenho que trabalhar, eu tenho que multiplicar minha célula, porque a visão que eles trabalhavam lá, você vai multiplicando a célula e você vira meio que o líder daquela multiplicação, como a gente faz aqui também, mas depois você vira pastor daquelas pessoas. Tipo, você monta a sua congregação com as suas células. E aí ele falou, não, eu estou tendo que trabalhar. Eu falei, cara, mano, você vai morrer. Você vai ter uma estafa emocional, você vai entrar, agora está na voga, né, burnout, você vai ter um problema emocional que você vai ter que lidar com ele. Por quê? Você só trabalhando. Nosso trabalho, é claro, a gente tem o trabalho, mas a gente tem também o entendimento de que se eu buscar Deus, Ele trabalha. Né? E eu acho que esse é o caminho mais bonito, mais correto, mais glorioso, que honra mais a Deus, é você buscar Deus para que Deus trabalhe. Exato. E entra até na questão da própria motivação. Eu, em algum tempo da minha vida, eu peguei alguns detalhes daquilo que a gente já está compartilhando e posso dizer que eu passei por alguns deles, até nesse sentido de crescimento de igreja, na liderança, de ver, né, o reino avançar. Mas chegou um momento que eu precisei entender. Né? Às vezes você, um líder ou alguém, vai para um trabalho, para um campo, e ele vai arrancar toco, ele vai fazer o trabalho mais pesado. Né? E aí entra nessa passagem que um vai plantar, o outro vai regar. Exatamente. E quem vai dar o crescimento é o reino. É Deus, né? E quem ganha com tudo isso é o reino. A glória nunca é para nós. Com certeza. Então é sempre importante você gravar isso. Você tem o teu trabalho que você tem que fazer, não tem jeito. Mas seja uma pessoa desesperada pela ação de Deus. Queira o mover do Espírito Santo. Deseje isso. Fale com Deus sobre isso, porque isso pode acontecer.
Terceiro ponto aqui da nossa lista de 10 características de igrejas que crescem. Terceiro ponto é o seguinte, Cleitão: acreditar que coisas maiores estão reservadas. Isso é uma coisa importante. Né? Acreditar que Deus tem coisas maiores para fazer vai trazer para você também o sentimento de crescimento, o desejo de crescer. Você imagina rapidinho aqui, você imagina aquele líder que pensa, não, isso aqui é o que Deus tem. Você barrou, né? Você barrou. Cheguei a esse ponto aqui, já cheguei ao ponto que Deus queria e tal. Você barrou. O crescimento não vai acontecer porque a sua visão se findou ali. Limitada, né? Você se limitou ali, exatamente. Exato. Essa é a palavra correta. Você se limitou ali. Aí você não tem como crescer. Sim. A questão da visão, nesse contexto, é importante. Como você falou, talvez para um aspecto de crescimento de igreja, como é o fato que nós estamos trazendo hoje, um pastor, um líder, alguém que está sendo levantado por Deus, 100 pessoas, para ele está ótimo. Tudo bem, pode ser muito bom, mas a questão é se acomodar diante do propósito de Deus, né, na vida dele. Exatamente. Às vezes Deus levantou ele para 1.000, para 10.000, para 100.000. Exatamente. Então eu acredito que essa questão da visão, né, se encaixa perfeitamente sobre isso. Uma coisa que eu sempre aprendi com o pastor Joel, ele falou já isso em muitos lugares, muitas vezes, e pessoalmente também, ele diz, né, sempre assim, você prepara as estruturas e Deus prepara as pessoas. Sim. Ou seja, se você preparar a estrutura para 50 pessoas, Deus olha e manda, vou mandar 50 pessoas para aquele cara lá, porque se você prepara-se para mais, sim, Deus manda mais. Exatamente. Então assim, você tem que ter sempre a visão de expansão. Peraí, estou num lugar que cabe 500 pessoas, mas se eu tenho 300, não vai estar certo. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Você enxergando mais, Deus vai enviando mais. Você vai trabalhando mais também quando você enxerga mais. Exatamente. Compra um carro mais caro, você tem que fazer o quê? O boleto é maior. Trabalhar mais. Você pensa, vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer o Uber com ele, eu vou ter que dar um jeito, vou vender uns negócios. Enfim, você vai sempre pensando no mais. Exato. Agora, se a sua cabeça às vezes também está limitada nisso, acabou. Né? Isso aqui tá bom para mim. O sofá tá velho, mas não vou trocar não. Por quê? Porque isso aqui tá bom. Acabou, você não vai trocar nunca. Né? Você não vai trocar nunca. Sim. Agora, se você tem sempre uma visão mais, e eu sempre também, eu gosto de pregar sobre isso, né? O Deus que faz mais. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo Deus chega para Ananias e fala assim, vai lá, põe as mãos sobre ele, para que ele volte a ver. Ananias vai lá, põe as mãos sobre o apóstolo Paulo, ele volta a ver, ele vai e batiza o apóstolo Paulo. Exato. Por quê? Porque Deus está sempre fazendo mais. Exato. Deus está sempre pensando em mais. E em várias outras passagens bíblicas você vai ver Deus fazendo mais. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, o Deus que faz mais do que você pede, mais do que você ora, mais do que você imagina, esse é o nosso Deus. Em algumas versões até infinitamente mais, né? Exatamente. Exatamente. Essa questão da bondade de um Deus que sim, é ilimitado em doar e abençoar, né? Exatamente. Abrir as portas mesmo. Deus fazendo sempre mais. Então, assim, Deus é tremendo, né? Onde tem graça, onde abundou o pecado. A Bíblia diz que superabundou a graça. Então, sobrepôs de maneira gloriosa. Então, você precisa entender isso. Para qualquer coisa, Cleiton, aplica isso para a vida também das pessoas. Correto. Se você pensar dentro de limites, você vai chegar onde o seu pensamento chega. Sim. Essa semana eu vi um vídeo, um pequeno vídeo. É claro, é daqueles vídeos motivacionais, mas é um lutador conversando com outro atleta também. E ele pergunta para o atleta o que ele alcançou. Aí o atleta responde, não, alcancei isso. Ele diz assim, eu vou alcançar mais do que isso. Aí o outro brinca e dá risada. Ele fala assim, não... Soa até como uma arrogância, exatamente, né? Só se você fizer isso, isso e aquilo. Aí passa-se um tempo, acho que uns 7, 8 anos, mostra as estatísticas, aquele atleta alcançou mais do que o outro. Aí o autor do vídeo diz o seguinte, assim, o atleta diz assim, se você consegue falar sobre isso, você consegue materializar isso. É exatamente isso. Se você olha uma situação e fala assim, cara, eu posso chegar lá. Deus entende a sua condição, e Deus pode te atender e te levar até isso. Mas é uma questão de você acreditar que coisas maiores estão reservadas para você. E a coragem de falar isso, né? Porque você vai se comprometer com aquilo que você está falando. O que você crê, você externa. Exato. Não é verdade? O que você crê, você externa. Exato. O apóstolo Paulo diz, crie por isso, falei. Então assim, o que ele crê, você externa. O que você crê, você externa. Se você crê, não, eu vou chegar lá. O momento pode soar como o quê? Arrogância, soberba. Tá sonhando com coisa grandiosa demais, mas não é. Porque você creu naquilo. Exato. Convicção de Deus, coisa sua com o Espírito, aí você vai externar aquilo. Isso é importante você pegar. Vai pegando a visão aí, né? Vai pegando a visão. Tem que ser que nem José, né? Sonhador. Exatamente, tem que externar o sonho, porque aí o sonho
Depois de 13 anos aconteceu. Todo mundo curvado diante de José no Egito. Já se prepara aí também, Ângela. Já se prepara aí para fazer o quê? Para comprar o livro que eu vou lançar sobre a vida de José. Já está chegando. Já está nas vias de fato. O Cleito já falou aqui agora. Olha, o sonho de José se concretizou. Chama o Sonho Improvável. Uma história da vida de José. Vou falar sobre o sonho de José até desde quando ele é concebido no coração de José até quando ele é concretizado. Chega lá na frente, lá, todos os irmãos de José curvados diante dele. E agora ele é o governador do Egito. Eita, então, assim, são sonhos que são improváveis, mas nós temos o Deus que é o Deus que trabalha com o improvável, né? Somos nós e aquilo que ele coloca dentro de nós completamente improvável aos olhos das pessoas. As pessoas não creem, as pessoas não acreditam. A definição de Jacó foi o seguinte, assim, peraí, até eu e a sua mãe vai ter que se curvar diante de você? Os irmãos já partem para porradaria. Não, a gente vai quebrar esse cara na porrada porque ele está... Mas aí Deus tinha colocado esse sonho. Já se prepara aí, logo mais está chegando. Quarto ponto. Igrejas que crescem são compostas por pessoas comuns. Tá certo isso? Está certíssimo, pastor. Eu acredito que antes de qualquer qualidade profissional, enfim, Deus escolhe pessoas que eu costumo dizer aqueles improváveis, ou seja, as pessoas comuns, que às vezes olhamos e talvez, né, ou já desvalorizamos ou pensamos nesse contexto, mas são pessoas comuns que Deus levanta e faz, né? Chegar ao governo, chegar a lugares altos. Deus gosta de confundir os sábios com o louco. Exato. Deus gosta de confundir o que é com o que não é. É assim que Deus trabalha. Eu fico imaginando, Cleito, né? Nos tempos de Jesus existiam grandes impérios já. Existiam grandes impérios. O Egito sempre foi um grande império. A Síria, a região sempre foi um grande império. Você tinha o Império Romano, né? O império dominante da época. Não era muito melhor pegar o Messias num grande império? Não seria muito mais fácil? Sim. Pega num grande império, pega um romano lá, um filho de um César, filho de um, sei lá, pega uma pessoa importante. A partir dessa pessoa você estabelece, olha, tal pessoa enviada dos céus, tal. Não, ele vai pegar um judeu de um lugar muito pequeno. Se você pegar o mapa de Israel, você vai perceber um lugar muito pequeno. Exato. A expressão de Israel era muito pequena, tanto que sim, chegavam os grandes povos, dominavam Israel. Israel sempre foi protegido por Deus, abençoado por Deus, mas na visão humana teriam lugares melhores. Sim. Espera um pouco mais de tempo, né? Espera um pouco mais de tempo. Pega as civilizações que começaram a reinar, dominar. Talvez esperando até agora. Pega os Estados Unidos, o Messias é um americano. Tá tranquilo para todo mundo. Não, ele vai e pega o improvável no lugar improvável, de uma família improvável, num lugar improvável, nascendo num lugar improvável e faz ser acontecer. Então Deus gosta dessa coisa, de pegar gente pequena. Eu gosto de uma expressão de Atos assim, esses homens estão agitando o mundo. Eram 12 homens comuns. Simples. Como um livro que eu recomendo sempre para todo mundo, que impactou a minha vida, um livro maravilhoso do pastor John MacArthur, 12 homens extraordinariamente comuns. Porque foi com esses homens que Deus fez um reboliço mundial. Correto. Mundial. A mensagem dele chegou até nós até hoje, os nomes são lembrados até hoje, a história é lembrada até hoje. E igrejas não precisam contar com grandes celebridades. Sim. É claro, pode ter? Pode ter. Pode ter grandes homens, PhDs, inteligência, pode ter. Mas a igreja sempre cresce se essas pessoas, mesmo sendo celebridades, pensarem assim, não, para Deus eu sou só uma pessoa comum. A quem Deus quer usar. A simplicidade sempre, né? A quem Deus Como quer fazer reino, né? através de quem? Então assim, você ser alguém extraordinário, só sendo nas mãos de Deus. Porque se você for uma pessoa comum, você vai levar a sua comunidade a alcançar outras pessoas, ao crescimento. Eu gosto muito de ouvir grandes pregadores e tal. Mas quando você vai analisar a história deles, você vê que são pessoas comuns. Né? Um grande nome, Cleito, você vai lembrar desse nome, um grande nome da história bíblica, é um homem que veio da cidade de Tisbe. Sabe de quem eu estou falando? Tisbe. Tisbe. É um tisbita. Hein, Ângela? Pega aí para mim, por favor, assim, o homem de Tisbe, joga aí no Google. Aí. A gente não lembra da cidade, porque é uma cidade insignificante, uma cidade pequena. Um grande reformador, não fala o nome ainda, tá, Ângela? Que eu já sei o nome da pessoa, não é que eu não sei não. Mas só para as pessoas depois... Um grande reformador, o mais importante talvez de todos eles,
Vem de uma cidade chamada Wittenberg. Não é uma capital, não é um grande ciclo, não é um grande... Não. Mas é a cidade onde estava Martim Lutero. E aí ele vai, prega as 95 teses lá, coisa acontece. Outros lugares também está acontecendo, Zwingli, na Suíça, vários outros lugares e tal, mas pulveriza. Há um reboliço na Igreja Católica, as pessoas começam a crer só na fé, enfim, a salvação. Lá em Tisbe tinha um rapaz chamado Elias. Eu ia falar isso agora. Tinha um menininho lá. É Tisbe, a cidade mesmo, Ângela? Você confirma para mim aí? Tisbe. Põe outro versículo aí pra gente aí. Ora, Elias, olha lá, Elias de Tisbe, em Gileade. É uma cidadezinha. Se você pensar assim, o que pode vir de bom de Tisbe? Você vai pensar, será que tem coisa boa lá? Mas um grande, talvez o maior profeta de Deus, vem de uma cidade insignificante. Eu acredito demais, segundo também a palavra de Tiago, que Elias era um homem comum. Que Tiago fala o quê? Tiago fala o seguinte, assim, olha, Elias era um homem como nós. Aí você pensa, poderia ser como eu, devia ser diferente. Aí o Tiago ainda afirma o seguinte, não, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, assim, é um homem comum que foi usado de maneira extraordinária por Deus. Segundo a palavra de Elias, o céu fechava, e segundo a palavra de Elias, o céu abria. Sim. Caramba! Você imagina esse poder na nossa mão? Não vai chover mais em São Paulo até que eu fale outra coisa. Meu pai. A crise, filhão. Você traz crise. Você traz crise hídrica, você traz... a gente ficou outro dia ali com a cantareira um pouco mais vazia de água, todo mundo, revoltado e xingando e os ânimos já travados. Então, assim, Deus está usando pessoas comuns, igrejas comuns crescem, Exato. De pessoas comuns crescem. E tudo isso está disponível para qualquer um, né, pastor? Exatamente. Eu acredito. Exatamente. Que, assim como foi em Elias, tantos outros homens bíblicos, né? Esse poder já foi liberado. Mas é o nosso posicionamento, enfim, detalhes da nossa vida que faz isso empoderar a nossa vida e outras pessoas também. Show de bola, maravilha. 6º ponto aqui. Aprendem a tecnologia. Igrejas que crescem estão aprendendo a usar a tecnologia. Concorda com isso? Pastor, concordo. Até existe a frase, né? A vida antes da pandemia e Verdade. pós-pandemia, porque ficou muito mais evidente nessa questão da tecnologia, enfim, no nosso contexto, né? Para alcançar povos, talvez exista ainda um grande número de pessoas, de líderes que de alguma forma falam, não preciso disso. Mas é uma ferramenta e pensando pelo outro lado, né, o inferno está usando isso muito bem. Então nós precisamos Muito boa colocação. usar a tecnologia a favor e alcançar pessoas. Exatamente. Assim, é claro, a igreja sempre teve resistência a muitas coisas, né? A muitas coisas porque atribuiu sempre ao mundo, né? As coisas do inimigo. Então, assim, a gente demorou para chegar na televisão, a gente demorou para chegar em outros cenários. A própria política, né? Exatamente. A gente demorou para chegar em campos que hoje a gente padece por isso e aí sofre com isso. A Bíblia fala sobre você ser astuto como a serpente. Exato. Então, assim, a internet, ela alcança... A gente está falando daqui hoje e está alcançando gente lá no Congo. Estão alcançando gente em Abu Dhabi, estão alcançando gente em vários lugares do mundo, de distância de milhares e centenas de quilômetros. Quem sabe a gente está alcançando gente lá na Oceania, estamos alcançando gente em lugares até remotos do mundo, porque a internet chegou até lá. Exato. E a tecnologia é um aliado da igreja na evangelização. Exato. E o ponto também de que o pensamento de, às vezes, não, eu sei o que eu tenho que fazer, o propósito da igreja, enfim, tudo mais, levar o evangelho, mas talvez eu nunca chegue a esse lugar. Né? Sem a tecnologia, você poderia até mensurar e ficar nesse patamar. Mas com toda a tecnologia, aquilo que nós vemos que tem acontecido hoje, como Sim. você falou, pastor, temos chegado a lugares inimagináveis. Quem não se preparou ainda para isso, quem não entendeu esse conceito, você precisa entender o quanto antes isso. Até mesmo para você cumprir a sua missão como igreja. Correto. Mas já tem 1 milhão de igrejas na internet. Tá bom, tem 1.000.001 então. Mas já tem 1.000.001, tem 1.002. Porque a sua mensagem vai chegar às pessoas específicas. Exato. Que às vezes aqueles outros 1 milhão de opções não vai chegar. Até porque nós estamos em um tempo de pessoas muito seletivas, né? Exatamente. E de gosto. Gosto. De gosto. Tem gente que não gosta do jeito da igreja tal, do pregador tal, ele vai para outro campo. Exato. Ele vai para outro lugar. E assim, temos também a ação de Deus através disso também.
Peraí, com quem eu sei que Deus vai me conectar? Às vezes a gente está lá, digita no Google lá uma palavra errada, cai a nossa igreja, né? Se você está digitando, sei lá, uma outra palavra lá, manda aqui, cai no nosso culto. Ou assiste uma programação nossa. Por quê? Porque tem ação de Deus. Eu não creio mais, de verdade, Cleiton, na coincidência, no acaso, na sorte. Eu creio sempre que Deus está deixando as coisas acontecer, Exato. Atraindo, levando. Deus põe, Deus tira, tudo é Deus. Tudo para um Tudo é propósito Deus. maior, né? Exatamente. E o campo tecnológico também é esse. Peraí, todos os dias, eu não sei o número exato, mas milhões de pessoas acessam as redes sociais. E você não vai estar lá? Sim. Com a sua mensagem? Mas já tem 100 mil pregadores no Instagram, 100.001, 100.002. Não importa, a gente está alcançando algum grupo. São 8, né? 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente, né? 8 bilhões é muita gente. Tem gente para todo mundo poder alcançar, pregar para alguém, né? Deixa Deus te levar onde Ele quiser te levar. Isso vai usar muito do campo tecnológico para isso acontecer. Sexto ponto de uma igreja que cresce, você que está acompanhando com a gente hoje o programa Falando Francamente, estou com o pastor presbítero Cleito Cardoso aqui, que está junto comigo pensando nos 10 pontos que uma igreja usa para o seu crescimento, ou 10 características de uma igreja que cresce. Primeiro ponto foi, tem líderes fortes. Segundo ponto foi, as pessoas estão desesperadas pelo poder de Deus. O terceiro ponto foi, acreditam em coisas maiores, que coisas maiores estão reservadas. O quarto ponto foi, são compostas por pessoas comuns. O quinto ponto foi, aproveitam a tecnologia. E o sexto ponto são pessoas cheias de paixão. São pessoas que têm uma paixão por aquilo que elas estão fazendo. Aprendendo a ministrar, aprendendo a pregar, conversando com pastores, lendo livros, conversando com pregadores. Certa vez me deparei com a seguinte frase assim: você pode ter uma boa mensagem. Se ela não for cheia de paixão, as pessoas não te ouvem. Exatamente. Até porque você não passa uma verdade se você não acredita naquilo. Perfeito. Com relação à paixão, né? O desenvolvimento, o investimento. Sim. A mensagem ela não chega integral. E Sim. isso prejudica. Evangelho, vivência, pregação, ministração, tudo que a gente faz dentro da igreja tem que estar envolvido com a paixão. Sim. Por quê? Porque senão você não dá o tom certo. Sei lá, você não está dando uma aula, você está passando uma mensagem. E é perceptível, né, pastor? Alguém certeza. que a gente visualiza que tem paixão, faz aquilo. Estou dizendo no ministério, mas na questão da trajetória da vida. Sim, sim. E você sabe diferenciar a paixão de outras coisas. Sim. Você vai no estádio de futebol com alguém que é apaixonado. É diferente. Peraí, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir, eu gosto de ver, eu gosto de jogar, eu gosto dessas coisas que estão envolvidas no futebol. Mas eu não sou um apaixonado pelo futebol. É claro, o futebol mexe com a emoção. Sim. Mas eu não sou um apaixonado pelo futebol. Agora, cara, eu conheço gente que é apaixonada. Gente que fala aquele negócio com ímpeto e tal, e fala com vontade, Tanta e sabe do que está dizendo, né? põe intensidade. Peraí, o reino é isso. Uma igreja que se desenvolve, tem pessoas que são apaixonadas pela igreja, pelo ministério, pelos pastores, é apaixonada por Cristo acima de tudo, e é apaixonada pela obra de Deus. É diferente andar com gente assim. Sim. É diferente estar perto de gente assim. É diferente e isso de alguma forma cativa. Impacta. Nessa palavra intensidade, exatamente. Pessoas que são simples, são normais, mas naquilo que elas entenderam como propósito, elas são intensas, elas demonstram essa paixão. Ou seja, é uma verdade que eu acredito e eu vou até aonde Deus me disser, né? Exatamente. A gente usa muito o termo paixão para o relacionamento, né? Aquele período da vida, sei lá, a Aninha, não sei se ela tá, mas a pessoa tá apaixonada. Aí a pessoa vence as barreiras, a pessoa vai falar do outro, não, ela tem um jeito especial de falar, Sim. né? Ela faz de qualquer coisa, ela dá um jeito, enfim, ela tá apaixonada. Sim. Quando as pessoas estão assim dentro do reino, a tendência natural é essas pessoas levarem essa igreja, essa comunidade ao desenvolvimento, ao crescimento. E para esse tipo de pessoa, pastor, eu vejo que a simplicidade é o que cativa, é o que traz a alegria, né? Que a gente, falando no relacionamento, às vezes é uma pessoa simples, com palavras simples, mas aquilo já despertou em você uma paixão,
Sim. algo e para você tá tudo bem. Isso para você isso é maravilhoso. Tem alguma coisa no outro que te fez ficar apaixonado, Exato. né? Assim, para nós aqui que estamos falando dos dois lados, você tem que ter um trabalho seu também, quanto liderança, ou pastor, ou igreja, que faça com que a pessoa se apaixone por você. É claro, a nossa isca única é Jesus Cristo, né? O nosso trabalho é falar dele, é pregar sobre ele, é anunciar. Agora tem as outras vertentes que você pode acrescentar a isso, né? Incrementar nisso, para você também mostrar para essa pessoa que ela se apaixonou, mas você também se apaixonou por ela. Né? Ela tá, poxa, meu, que coisa maravilhosa. Eu estava discipulando um casal uma vez, e a gente estava dentro do carro conversando, e aí eu perguntei para um dos dois lá do casal, o que vocês estavam achando da igreja, né? Vocês estão achando da igreja e tal? Eles, mano, eu não sei se vocês estão encenando, se é verdade e tal. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, cara, é um cuidado que vocês têm, é um jeito de falar, é uma abordagem e tal. Assim, eu entendi que a gente mostrou que estava apaixonado. E eles estavam se apaixonando. Porque, pô, não sei se é verdade. Sabe que você encontra aquela pessoa, você fala, meu, não sei se você é real, se você é um anjo. Né? Aquela que o pastor Daniel passou aquela cantada que passou na Ana quando ele viu. Não, você foi um anjo que caiu do céu. Você, pô, não sei se é real. Então você quer que a pessoa se apaixone. A pessoa começa a se apaixonar por aquilo. Né? Então há uma troca de situações ali, mas de fato, igrejas que crescem são com pessoas que são apaixonadas por aquilo que estão vivendo, fazendo e pelo lugar que estão. E pessoas apaixonadas formam discípulos, né? Atraem esse Maravilha. tipo de... Exatamente. No Acaba passando para outros. Exato. Né? Vai despertando algo que a pessoa nem sabia. Mas vendo uma pessoa, uma referência, até o apóstolo Paulo, ele se coloca, né, nessa posição, bom, né? Ela passa a ver aquela paixão, que na verdade é uma paixão, um propósito humano, mas de Deus, e isso mexe com ela a ponto dela se colocar no reino para servir aquele propósito. É verdade. O apóstolo Paulo também, ele fala sobre aquilo que ele viu em Timóteo, né? Ele fala, eu vi uma fé verdadeira em você. Ou seja, eu vi que você tinha fé de verdade. Sim. Né? Eu vi que você tinha paixão. Eu vi que era algo real. Eu vi que você tinha alguma coisa dentro de você guardada. Não perde isso. Exato. Porque a paixão também pode ser perdida. Né? Eu gosto de sempre dizer que a paixão ela precisa crescer. A paixão ela é uma criança, mas ela precisa crescer a ponto de ficar adulta. E o adulto é o amor. Exato. Às vezes as pessoas morrem na paixão. E a paixão, às vezes, ela vem e ela vai. Então você pode passar por esse estágio, mas depois ela tem que ser amadurecida a ponto de virar amor. Amor é perene. Sim. Amor não se vai. O apóstolo Paulo depois fala sobre isso, né? O amor ele não vai passar como a paixão passa. Exato. O amor ele é sustentado. Ele permanece, ele né? Exatamente. O amor ele está sempre ali. Então se você pode perder a paixão se você não desenvolver ele a ponto de ele virar amor de verdade. Mas esse é um dos pontos. O sétimo ponto, a gente está chegando já para o finalzinho do nosso programa de hoje, vamos chegar nos 10 pontos aqui e vamos encerrar. O oitavo ponto é o seguinte: estão dispostos a mudar e se adaptar. Características de igrejas que crescem é que elas estão dispostas a mudar e se adaptar. Também concordo, pastor. Concordo porque a gente vê no cenário até mais atuais de igrejas, pastores, líderes que têm esse desenvolvimento, e quando eu falo não é a questão somente natural, mas você vê uma prosperidade realmente. São pessoas que começaram mediante um propósito, aquele trabalho que ela se preparou, mas se deparou com situações, sim, um cenário diferente, num local geográfico diferente, e ele precisa ter essa percepção e humildade de aceitar e reprogramar situações. Claro que princípios nunca exatamente serão mexidos, mas as estratégias precisam, né? E a liderança, grandes igrejas, pessoas que têm esse propósito, até no mundo empresarial, ele precisa ter essa humildade, entender, não está dando certo aqui, eu preciso exatamente verificar o que eu posso ajustar para continuar. Estratégias, costumes, jeito de ser, usos, várias situações que você tem que fazer avaliações periódicas para pensar, pô, será que a estratégia está boa? Será que esse uso está bom? Será que esse costume que a gente segue tem a ver? Será que dessa forma a gente está alcançando pessoas? Será que o nosso jeito não tem que ser também um pouco alterado? Porque a gente não aceita a síndrome de Gabriela para os membros. Não é verdade? Mas o líder, muitas vezes, ele... Aquela música que a Ângela cantou muitas vezes. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Mas, para a igreja, a gente fala, não, a igreja tem que ser assim. Peraí, quem disse?
Até a época, quando Jesus aparece, ele não está pregando no templo. Não é? Porque era um uso, mas ele está com a samaritana, ele está na casa do pecador, ele está na casa lá do cobrador de impostos, ele está andando com gente, entre aspas, desqualificada, é pescador, é esse aqui, é esse aquilo lá. Então ele está quebrando um paradigma. Espera aí, a gente não pode também meter o paradigma só para as pessoas. Não, você tem que ser uma pessoa em transformação, né? Transforme-se pela renovação da sua mente. Mas e a nossa igreja? Não, a gente é engessado nisso aqui. Não pode ser assim, porque senão não cresce, não desenvolve. É prejudicial, né, pastor? É prejudicial para o reino, para pessoas, e aí vai desencadear várias situações, né? No contexto da igreja, como nós estamos falando, pessoas saindo, pessoas insatisfeitas e tudo mais, né, no contexto geral. Então, precisa ter essa humildade a ponto de ouvir primeiramente Deus, né, que é a referência, e também ouvir outras pessoas que estão próximos, que às vezes não está com o cajado ou na liderança, mas tem uma visão, algo que agregue. Então isso também é importante, um líder saber ouvir para montar as estratégias. Você disse no comecinho da sua fala algo importante também. A gente não vai ferir os princípios da Bíblia. Né? A gente não pode pensar assim, não, tenho que mudar, é verdade. Vamos tirar esses princípios aqui porque eles prejudicam a igreja de crescer. Vamos tirar o afrontamento ao pecado, vamos tirar... Não. Alguns já foram por esse lado, né? Exatamente. A gente pensa, mas a igreja tem que se adaptar ao sistema. Tem isso. A igreja tem que mudar, tem que se adaptar, tem. Aí a gente vai e tira os padrões. Mas não é isso. Muito ao contrário disso, né? A gente, a cada dia mais, reafirma os padrões. Mas é inegável que hoje em dia as pessoas não estão andando mais de terno e gravata no dia a dia. É inegável. Você vai falar assim, não... Eu acho bonito, às vezes, eu acho legal, tal, mas se eu tiver que me fantasiar para ir para a igreja, eu já não acho legal isso. Não estou dizendo que seja errado. Sim. Acho que estou dizendo que é a percepção de mundo. Sei lá, hoje em dia, as grandes corporações, tem dia que você já vai de bermuda. Sim. Tem dia que você vai totalmente off. É claro, existem âmbitos, existem lugares onde isso é necessário, isso é obrigatório, tá bem, mas a gente também tem que pensar nisso. A barba, tem igreja que não pode usar barba. Sim. Por quê? Porque é um costume, não é porque é uma coisa bíblica. Mas a Bíblia diz para você não tirar a ponta das barbas, tal. Beleza, isso está lá no Antigo Testamento. Não faz mais parte da nossa vivência. Exato. Isso é um costume judaico, isso é um costume hebreu, para situações específicas. Exato. Não é mais o nosso. E a gente percebe que, pessoas que não pegaram o princípio, mas sim regras, costumes, culturas e estabeleceram como se fosse um princípio do reino de Deus. E nós sabemos que pessoas se perderam exatamente por todo esse contexto, da questão, né, se a gente for falar de uso e costumes dentro das igrejas, tem muita coisa que é muito pesada, né? É pesado, pesado. É um assunto que a gente pode discorrer exatamente. Muito tempo. Eu não digo que deva deixar de existir, porque como a gente falou lá atrás, né? Deus dá uma direção para cada um. Às vezes Deus diz, não, aqui você precisa ter isso, tal. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que estiveram em lugares assim, de uso e costume muito forte, muito sério, levado muito a sério, e a pessoa falou assim, não, eu precisava disso. Se eu não tiver isso aqui, eu me descambo, eu perco a linha, eu não tenho negócio de, eu julgo a mim mesmo, eu não consigo, eu preciso de regramento, e tem que ser regramento intenso, forte. Se eu não tiver de calça, eu já começo a achar que estou livre, levo o mundo no solto e tal. Exato. Então, é claro, a gente respeita sempre a direção que o Espírito Santo dá. Exato. Mas igrejas que estão se desenvolvendo, elas estão se adaptando também ao mundo, não se abrindo para ele, mas se adaptando ao mundo para poder alcançar as pessoas que aqui estão. E a gente vê até na questão de pessoas que entenderam isso e trouxeram uma exclusividade, né, até levando na questão de seitas e tudo mais, Sim. como aquilo que é a minha verdade. Então a minha verdade precisa ser a sua verdade. Agora, se está fora do princípio, eu não tenho que empurrar a goela abaixo. Né? Exatamente. Se pessoas entenderem e vão seguir aquilo que é regra para mim, se eu vou usar terno e gravata, para mim faz bem o resto da vida, vai agregar pessoas que entendem esse propósito. Mas falar que isso para atingir todos, se todos não estiverem nesse propósito, nessa mesma regra ou visão daquela pessoa, já é um pecador e tudo mais. Então, eu estava buscando a palavra é doutrina. Tem a doutrina e tem o uso. Né? A doutrina é bíblica, ninguém pode mexer, ela é imexível.
Agora existe o uso. Pastor Daniel quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu acredito que é perigoso também, quando é dito o púlpito, ensinamentos por líderes, que esses usos e costumes interferem na salvação. Se você não usar um terno e gravata, como o presbítero Cleito falou, você vai perder sua salvação. Sim. Isso é totalmente antibíblico, porque a salvação vem através de Jesus, do arrependimento, perdão de pecados, reconhecer que Ele é o Senhor. Sim. E aí é claro que o Espírito Santo habitando em nós vai nos direcionar qual a melhor roupa para você usar em diversos ambientes. A Bíblia vai te ajudar com isso, mas é bom frisar esse perigo de reconhecer que é Jesus o Salvador, não é a roupa que eu uso. Você não pode atribuir nunca a sua salvação a alguma coisa que você faça. Sempre salvação está ligado ao que foi feito por você. É graça. Salvação é graça, salvação é Jesus te alcançando, é Ele derramando sangue sobre a sua vida. É claro, hoje a gente dá manutenção da graça, né? A gente cuida da nossa salvação. É a nossa exigência de fé, perseverança, enfim, tudo isso. Mas salvação é graça. Obrigado, pastor Daniel, pela sua participação. O 9º ponto, Cleitão, abraçam a generosidade. Igrejas que crescem abraçam a generosidade. É uma verdade, pastor. É uma verdade. Até porque nós vemos que isso é algo que está intrínseco no próprio Deus, esse Deus generoso. É verdade. Então, pessoas, igrejas, em todas as esferas que entendem essa realidade e são generosos, e a gente quando fala, eu falo por mim, há muito tempo eu levei a questão de generosidade já olhando para o dinheiro. E não é somente isso, né? Não é somente numa parte litúrgica do culto, ou quando você é tocado para abençoar alguém em um aspecto financeiro. A generosidade deve fazer parte de um governo de Deus na nossa vida, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Você fazer a mais. Porque a questão, trazendo para o dízimo, é uma obrigação, mas a generosidade você faz, não, eu entendi o que é dízimo, mas eu quero fazer mais, eu quero ser generoso, porque essa generosidade me alcançou. Exatamente. A pessoa que está buscando o desenvolvimento da igreja, e como você disse, generosidade não está ligado só à finança, e a pessoa que está, as pessoas, na verdade, que estão fazendo essa igreja crescer, se elas forem generosas em tudo, elas vão atender as pessoas com mais. Elas vão ter mais tempo para a comunidade, elas vão ter também a questão financeira, porque a igreja, para avançar, precisa ter estrutura. Exato. E o mandurinha só não faz verão, né? Você pode ter uma pessoa que injeta, mas não adianta. Até Deus gosta de trabalhar com esse todo, né? Você vê em Israel, ele fala, não, todo mundo tem que trazer. Não importa se é muito ou se é pouco, todo mundo traz, porque eu gosto de ver essa movimentação popular, né, das pessoas que compõem aquilo. Então, se as pessoas estão engajadas de todas as formas em doar generosamente, aí a igreja se desenvolve. Exato. Né? E eu até veio essa conexão da questão da generosidade até com o apóstolo Paulo, quando ele fala, não, eu vou me deixar gastar. Maravilha. Né? Essa questão da generosidade, não importa qual é o aspecto. Se tem que chegar mais cedo, se tem que ir mais tarde, se tem que discipular o dia todo, num sábado, num domingo, ele se permite se gastar, porque ele é generoso, porque tem um Deus generoso dentro de si. Sim, tem uma frase do Wander que eu gosto, que ele sempre cita aqui, que é, ninguém vence Deus em dar. Exato. Ninguém vence a Deus, porque Deus é o maior generoso que existe. Tudo que você pensar que pode fazer, Deus faz em dobro. Até comentei com a minha esposa outro dia, no discipulado também comentei, um ano que eu vivi muita prosperidade em várias áreas, foi um ano que eu mais dei. Eu dei mais do meu tempo, eu dei mais dos meus recursos, eu dei mais, porque eu acho que Deus também observa isso. Correto. Né? Generosidade também, Cleitão, é você dar sem esperar em troca. Exato. Né? Você só é generoso. Sim. E aí Deus entra com o outro lado, né, da moeda. Ninguém pode te dar? Você fez no coração bom? Então fechou. Então agora é comigo o negócio. Ele sabe que a recompensa ele já teve, né? Que exatamente. A salvação não precisa ter essa motivação, eu vou fazer porque eu sei. É claro, tem essa questão de ter essa expectativa, saber porque Deus não deve nada para ninguém. Mas é saber que ele já foi retribuído em tudo aquilo que ele fez e vai fazer, né, na questão em todos os aspectos. Maravilha. Para fechar o nosso 10º ponto aqui, 10 características de igrejas que crescem. O 10º ponto é os membros se sentem proprietários e não apenas membros. Acho que tem a ver isso. Pastor, é um grande perigo, né? É um grande perigo, porque daí vai daquele pensamento que eu trouxe no começo, né? Parece que é um império, parece que é algo pessoal. Então,
E eu acredito que isso é muito perigoso. Mas eu entendo que o autor da lista aqui, ele está indo para o lado de você se sentir como responsável, responsável também por aquilo. Sim, sim. Porque a gente vê muito, você já pastoreou igreja, a gente está nesse trabalho aqui junto, graças a Deus, e a gente vê muita gente que fala assim, isso não é problema meu. Exato. Né? Porque é problema de quem? É problema seu, seja, como presbítero, a responsabilidade. é meu como pastor, e o dele é divino culto, sentar lá, ouvir, e acabou, ele vai embora para casa dele. Ele não tem esse senso de, isso aqui também é meu. Pertence. Isso aqui também é meu, essa cadeira aqui também é minha, esse programa aqui também é meu. E se eu falo mal de uma coisa que é sua, você sente. Sim. E se eu vejo uma coisa que é sua deteriorando, você se envolve. Então, assim, eu entendo que o autor está dizendo o seguinte, se a pessoa tiver esse sentimento de que é meu isso aqui, você gosta de ver a sua casa suja? Não. Não gosta, a gente não gosta. Agora, tem lugares que a gente passa e fala assim, alguém precisa limpar isso aqui. Porque você não tem o sentimento de propriedade daquilo, aquilo não é seu. Outro dia eu estava passando aqui na igreja e vi uns papéis no chão e comecei a pegar. E aí eu lembrei de uma frase que um amigo me disse no passado. Ele falou, proprietário se preocupa. Aí graças a Deus, eu pensei comigo naquela hora assim, estou tentando nutrir a cada dia mais sentimentos e eu também faço parte disso aqui. Se isso aqui estiver ruim, não vai ser bom para mim. Se isso aqui estiver ótimo, vai ser ótimo para mim. Se as pessoas estão assistindo bem aqui, isso é bom para mim. Não é retorno de nenhum de outro canto, mas o entendimento de que tanto eu quanto a outra pessoa ali que trabalha, ela tem que ter o mesmo sentimento que eu tenho, mas eu trabalho aqui, ela trabalha lá em outra empresa, não tem problema. Sim. Tanto eu quanto o pastor Joel e você e a Ângela tem que ter o mesmo sentimento de propriedade do lugar. Isso aqui é nosso, isso aqui a gente tem que estar. Porque essa pessoa também faz com que a igreja cresce. Exato. Se a pessoa que zela, que cuida, exatamente, ela age em todos os âmbitos, né? É verdade. Eu trouxe outro ponto de preocupação, mas eu não tinha entendido essa questão de pessoas que se conectam, né? Talvez seja a palavra, essa conexão juntamente com o líder ou algo, né? Ou um trabalho em uma empresa. Muitas pessoas falam vestir a camisa. Não sei se encaixa, mas é mais ou menos daquilo que a gente está dizendo, né? Pessoas que às vezes não têm, né, o status de uma pessoa que está à frente, sim, mas ela se sente parte. Ela assumiu isso. Ela assumiu. E ela faz acontecer. Então, eu acredito que isso é um verdadeiro time, né? A igreja deve ser representada dessa forma. Exatamente. Maravilha. Cleito, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Quer deixar alguma última mensagem? Fica à vontade. Quer falar mais alguma coisa? Pastor, eu quero agradecer somente esse tempo. Espero ter contribuído aí. Contribuiu, com certeza. Que pessoas sejam tocadas, abençoadas aí. Agora eu estou com um problema, porque o pessoal não vai querer que eu volte para o lugar que era meu, que era aí. Aqui. Só fala, não, traz o Cleito de volta. Aí fica você e o Wander aqui, eu estou sem. Mas pode pedir. Eu estou sem participação, a Ângela vai autorizar, vai? Mediante os comentários eu volto ou não, né? Vamos ver agora o que vai rolar, né, Ângela? Brincadeiras à parte, obrigado de novo, Cleito, pela sua participação. Pastor. Obrigado também pela sua participação aí com a gente. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia, uma semana, um mês muito abençoado e que o Espírito Santo possa continuar ministrando ao seu coração. Cultiva na sua vida essas 10 características. Cultiva em você. Cada uma desses pontos que a gente tratou aqui hoje, você vai fazer o seu lugar onde você está muito melhor e Deus vai ser glorificado através disso. Forte abraço para você, que Deus te abençoe. Até mais, logo mais a gente se vê. Paz.